Vergonha mundial. O jornal The New York Times, que é o maior jornal do mundo, detonou o STF por ter acabado com a Lava Jato e fez isso em uma reportagem que saiu ontem e que foi repercutida por todos os grandes jornais do país. Pois é, minha gente, a expectativa lá no Supremo Tribunal Federal é que eles iam conseguir encampar lá no New York Times aquelas narrativas deles sobre o golpe, com um relatório que ainda está em sigilo, que ninguém leu, só a Globo, claro, mas o que saiu mesmo foi uma reportagem não endossando o golpe, mas sim explosiva, desossando os ministros do Supremo por terem destruído a Lava Jato, a maior operação anticorrupção da história. Bora aqui então comigo conferir alguns trechos dessa reportagem. Mas antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas saibam dessa vergonha mundial que se tornou o Supremo Tribunal Federal. Então leia aqui comigo a reportagem que foi traduzida pelo Estadão. Caso de corrupção da Lava Jato que se espalhou pela América Latina está se desfazendo. Alô Toffoli, alô Gilmar, alô Zanin. Se vocês acham que iriam destruir a Lava Jato e ninguém no mundo inteiro ia notar, nenhum jornalista sério, nenhum jornal sério, vocês se enganaram redondamente. A conta do desmanche da Lava Jato está chegando para a reputação de vocês. E que notícia boa pra gente que está chegando logo agora que vai entrar uma nova administração lá nos Estados Unidos, hein? Vai ter agora um novo síndico no prédio, vai ter uma nova administração aqui na nossa loja e o nome desse novo administrador é Donald Trump. Mas bora continuar aqui a leitura, gente. Dá uma olhadinha aqui, ó. Uma das maiores repressões à corrupção da história recente está sendo discretamente, silenciosamente eliminada. O Supremo Tribunal Federal do Brasil está descartando provas-chave, anulando condenações importantes e suspendendo bilhões de dólares em multas em uma série histórica de casos de corrupção, argumentando que investigadores, promotores e juízes parciais teriam quebrado a lei em sua busca voraz por justiça. Esse trecho inicial da reportagem já é um soco no estômago do Supremo, já está colocando na conta do Supremo essas anulações, algo que a gente vê pouco ou nunca nos jornais da velha imprensa brasileira. Em poucas linhas, o correspondente Jack Nicas, que assina essa matéria, resume tudo o que o STF tem feito para acabar com a Lava Jato, usando como pretexto aquelas supostas mensagens que nunca foram autenticadas, nunca, jamais, obtidas por meio de hackeamento, de modo ilícito, criminoso. Bora ler aqui mais um pouquinho, ó. Em decisões ao longo do último ano, a maioria decorrente de questionamentos legais de pessoas que afirmam ter sido tratadas injustamente, o tribunal desfez casos em que políticos sêniores, executivos de empresas se declararam culpados. Até aqueles que confessaram os crimes, gente, eles estão anulando os casos criminais. As decisões estão agora se espalhando pela América Latina, levando à anulação de pelo menos 115 condenações no Brasil, de acordo com grupos anticorrupção. As reversões também estão colocando em dúvida muitos outros casos no Panamá, Equador, Peru, Argentina, incluindo as condenações de vários ex-presidentes. Aqui o New York Times está lembrando um fato óbvio que comprova quão fajutos são os argumentos do Supremo para desmontar a Lava Jato no Brasil. A operação deu e segue dando frutos lá no exterior, não só na América Latina, mas nos Estados Unidos e na Europa também. Só aqui, na Banânia, no Brasil, uma república de bananas em que o governo Lula está em lua de mel com o STF, é que a Lava Jato foi demolida dessa forma. Nos outros lugares, a Lava Jato está rígida, nenhum caso foi anulado, nenhum caso foi derrubado. Segue aqui comigo, ó. As descobertas abalaram a paisagem política da América Latina, fechando empresas multinacionais e levando a bilhões de dólares em multas e centenas de condenações. Alguns dos políticos e executivos mais proeminentes da região foram enviados para a prisão, incluindo quem? Luiz Inácio Lula da Silva do Brasil. Então, finja surpresa que agora, em reação a isso, com Lula presidente, tudo está sendo desmontado. Seu desfazimento é agora uma conclusão sombria para uma investigação que uma vez foi vista como uma mudança sísmica na América Latina, prometendo erradicar a corrupção sistêmica que havia corroído as bases do governo. O público aplaudiu as condenações como um novo amanhecer para a região. Uma década depois, o Brasil e outras nações têm pouco a mostrar por isso. Aqui vale aquela velha história. Com a Lava Jato,
O Brasil, gente, teve a chance, pela primeira vez na vida brasileira, de mostrar integridade, justiça, de mostrar império da lei para o mundo, mostrar que aqui quem faz, paga, quem pratica crime é punido, que a gente não admite corrupção, mas acabou virando exportador agora, não mais apenas de corrupção, mas também de impunidade. Como, aliás, sempre foi. Todas as grandes operações que abalam o sistema, que abalam as pessoas mais poderosas do Brasil, sempre acabam sendo enterradas por quem? Pelos guardiões do sistema. Por ministros indicados politicamente para funções em tribunais superiores. Sempre foi assim e, mais uma vez, agora está sendo assim. Acompanhe aqui comigo a matéria. Vamos seguir lendo ela. Para alguns, a reversão é mais o exemplo da impunidade de que os poderosos desfrutam há muito tempo. Pessoas que deveriam estar pagando por seus erros ou seus crimes até certo ponto vão se safar, disse Maíra Fernandes, advogada criminal e professora da Fundação Getúlio Vargas. Ao mesmo tempo, ela acrescentou, as reversões não são sem mérito, diz ela. Ela disse, gravações vazadas e outras evidências mostram que um juiz e procuradores haviam coordenado contra réus, haviam empregado táticas agressivas para forçar confissões e haviam ordenado escutas ilegais. Mesmo que deixe um gosto amargo, disse ela, é uma consequência de uma operação que sujou as mãos, que violou as regras. Aqui, gente, ela está fazendo uma imensa confusão, porque aquelas supostas mensagens não revelaram isso que o jornal colocou aqui. Táticas agressivas para forçar confissões? Ordenando escutas ilegais? Em primeiro lugar, menos de 20% das delações da Lava Jato foram feitas com réus presos. Enquanto lá no Supremo agora, nessas operações contra a direita, 100% das delações são feitas pelo Supremo, como a de Rony Lessa, como a de Mauro Cid, foram feitas com réus presos. 100%, ou seja, quem que realmente está usando táticas agressivas para forçar delações? A Lava Jato ou o Supremo? Na Lava Jato, as prisões sempre tinham por fundamento os fatos, as provas, a lei, e nunca passavam de 35 dias. Lá no Supremo, eles estão mantendo as pessoas presas meses e meses e meses, sem sequer uma acusação criminal. Quando você tem fundamento para prisão, você não tem como alegar que a prisão está sendo usada para forçar uma confissão, uma delação, porque você tinha fundamento para prender. Mas e quando você não tem? E quando você extrapola em meses o prazo legal? Aí sim fica claro o que estão fazendo. Além disso, não tem casos de escutas ilegais da Lava Jato, não existe isso. Esse caso recente que foi divulgado de um suposto grampo na cela do Youssef é história para boi dormir. É um caso requentado por Dias Toffoli em que não tem nenhuma evidência de participação de procuradores da Lava Jato ou de que qualquer material ilegal tenha sido usado na operação. Além disso, esse suposto grampo ele foi objeto de uma apuração do Ministério Público que não constatou crimes. Foram investigados 5 delegados e um agente da Polícia Federal e o caso foi arquivado pelo juiz. Então, gente, é balela. Essas supostas mensagens foram só um pretexto que usaram para anular tudo. Porque quando é com eles, eles fazem pior em termos de abusos, 1000 vezes pior. Coisas que nós nunca fizemos e hoje ninguém reclama do que o STF está fazendo, mesmo sendo 1000 vezes pior. A ponto de Alexandre de Moraes ser vítima, investigador e julgador ao mesmo tempo. Vítima, inclusive, de um plano de homicídio, de um suposto golpe. E aí ele está julgando esse caso. Que coisa mais absurda. Isso é mais de 1000 vezes pior do que qualquer coisa que se alegou que a Lava Jato fez. Não se trata do que a Lava Jato fez, essa é a grande verdade. Mas sim de quem a Lava Jato pegou, de quem ela atingiu. Segue aqui comigo. A maioria das decisões de reverter a Operação Lava Jato foi emitida por um único juiz do Supremo Tribunal Federal. Quem? Ele, José Antônio Dias Toffoli. Em uma entrevista, Toffoli disse que as suas decisões foram baseadas em decisões anteriores dos seus colegas do Supremo Tribunal Federal, que investigadores, promotores e juízes da Lava Jato haviam conspirado ilegalmente, invalidando evidências coletadas. Decisões aí lideradas por quem? Por ele, Lewandowski, ministro da Justiça de Lula. Ele disse que apenas estendeu essa decisão a outros casos. Evidências ilegais não podem ser usadas para condenar, disse ele. Fazemos isso com grande tristeza, acrescentou ele, ex-advogado Lula, durante uma recente audiência do Supremo Tribunal Federal. Porque o Estado procedeu de forma errada. Alguns críticos, no entanto, agora vamos ver aí a real, alguns críticos, no entanto, acreditam que Toffoli não deveria estar decidindo esses casos. Antes de ingressar no Supremo Tribunal, ele trabalhou como advogado para o PT, para o partido do Lula, e mais tarde como conselheiro do Lula como presidente. Aqui, gente, o jornal The New York Times chegou nele. Ele, o The Friends of My Father's Friend, o amigo do meu pai.
Gente, olha só que vergonha para o Brasil um ministro do STF aparecer em uma reportagem do New York Times como o principal algoz da Lava Jato. Alguém que foi citado por delatores na própria operação e cuja esposa é advogada para uma das principais empresas implicadas em escândalo de corrupção. Agora olha aqui o que o jornal, lembrando o que foi que o Dias Toffoli fez depois que ele foi citado na Lava Jato, o que o jornal traz. Olha aqui, ó. Em 2009, Lula indicou Toffoli para a mais alta corte do país. O Lula e o seu partido foram alvos centrais da investigação Lava Jato. O juiz também já foi ligado à investigação que agora ele está desmantelando. Em 2019, Marcelo Odebrecht, o executivo-chefe do Odebrecht, gigante da construção brasileira, nomeou quem? Dias Toffoli em uma declaração à polícia sobre o esquema de corrupção da empresa, sugerindo que o juiz poderia ter desempenhado um papel de acordo com relatos da imprensa local. O ministro Toffoli negou qualquer envolvimento, é óbvio, e nunca foi formalmente acusado de um crime. É óbvio, precisa acusar, quem acusa é o PGR. Veja que os ministros do Supremo hoje praticamente indicam o PGR para o presidente da República. Mas vamos seguir lá. Ó. O Toffoli negou o envolvimento e disse que nunca foi acusado criminalmente. As acusações são tão falsas que as partes interessadas nunca questionaram formalmente minha participação nesses casos, disse ele em uma entrevista. Após relatos que o ligavam ao esquema, Toffoli fez um movimento altamente incomum para conceder ao Supremo Tribunal a autoridade de abrir sua própria investigação sobre ataques contra o próprio tribunal, que ele vê como ataques ao tribunal. Ele chamou a investigação de inquérito das fake news. E num dos seus primeiros atos, um colega juiz ordenou que uma revista censurasse um artigo que ligava Toffoli à Lava Jato. A revista pôde republicar esse artigo mais tarde, uma vez que mostrou que o artigo era factual. Essa investigação deu lugar a um Supremo Tribunal Federal muito mais poderoso e combativo. Gente, mas tem um detalhe aqui, ó. O inquérito das fake news ele começou antes da reportagem da Cruzoé que falava sobre o amigo do meu pai, que era o Toffoli. Na verdade, esse inquérito ele começou depois que um procurador da Lava Jato publicou um artigo no Antagonista avisando os brasileiros que o Supremo Tribunal Federal ia destruir a Lava Jato. Já estava sendo antecipado isso há muito tempo. E esse colega, procurador da Lava Jato, estava dizendo que o Supremo ia mudar a competência para julgar a corrupção política da Justiça Federal, em que estava funcionando, para a Justiça Eleitoral. E aí, um dia depois, saiu no Globo uma reportagem que muita gente diz que representa o verdadeiro motivo para Toffoli abrir o inquérito às fake news. Uma reportagem indicando que os ministros do STF ficaram sabendo que a Receita Federal estava fazendo uma apuração fiscal, uma investigação sobre o patrimônio dos ministros e das suas esposas advogadas. Algo que, inclusive, depois deles ficarem sabendo e instaurar inquérito, eles usaram o inquérito para, a partir do próprio Supremo, o que é um absurdo, barrar essa investigação da Receita. E isso é absurdo porque um juiz não poderia jamais decidir barrar uma apuração que envolve ele mesmo. Se algum ministro do STF se sentiu prejudicado pela apuração da Receita, ele tinha que procurar um juiz da primeira instância para suspender a apuração. Mas não foi assim que aconteceu. Eles mandaram um ofício, uma determinação diretamente do inquérito das fake news. Bora pular agora aqui para o trecho em que o jornal fala do papel do Toffoli e do Supremo no desmantelamento aqui da Lava Jato. Dá uma olhadinha aqui, ó. Em 2023, o Supremo Tribunal Federal decidiu que outros casos, além do de Lula, haviam sido contaminados pela conduta ilegal de investigadores, promotores e juízes. Ou seja, eles simplesmente aplicaram de forma cega ali os precedentes para todos os casos e vão anulando os casos que eles querem. Toffoli, desde então, usou essa decisão como base para uma série de decisões abrangentes com implicações generalizadas. Em setembro de 2023, ele aceitou uma moção de advogados representando ex-executivos do Odebrecht e descartou evidências do acordo de delação premiada da empresa. Ele também suspendeu uma multa de 2,5 bilhões de dólares contra o Odebrecht e tentou anular todas as decisões criminais contra o Odebrecht, o executivo-chefe, mas foi anulado por colegas do próprio Supremo Tribunal Federal. As decisões da empresa Odebrecht tiveram efeito dominó, lançando dúvidas sobre as condenações de políticos e executivos de toda a América Latina. Advogados em outros países agora podem usar as decisões do Toffoli para tentar anular condenações de alto perfil, como a do ex-presidente do Peru, Alejandro Toledo, que foi condenado no mês passado a 20 anos de prisão por aceitar propina de executivos Odebrecht. Toffoli também suspendeu uma multa de 3,2 bilhões de dólares contra a empresa JBS. E aqui, críticos notaram que a esposa do juiz Toffoli trabalhou como advogada para essa empresa em outros casos, em casos separados. A empresa mãe da JBS disse que queria modificar sua multa arbitrária ilegal. Aqui são as alegações das defesas, né?
aos quais foram dada a voz aqui pelo New York Times para que cada um falasse o que quisesse. Aí, claro que eles vão sair aí detonando. A Odebrecht diz que desde então mudou seu nome para Novo Honor e se recusou a comentar, porque ela tem um acordo lá na Berlinda. A Petrobras não respondeu a um pedido de comentário. Claro, a Petrobras, hoje dominada pelo PT, queria acabar até aqui o setor de compliance. Em entrevistas, estudiosos do direito concordaram que o Supremo Tribunal Federal tinha a responsabilidade de abordar os erros da Lava Jato, mas também lamentaram o colapso da melhor tentativa da América Latina de reprimir a corrupção. O Rafael Maffei, professor de Direito da Universidade de São Paulo, foi direto. Do ponto de vista dos resultados, a Lava Jato foi um fracasso completo. Gente, o jornal acerta aí ao mostrar que o Toffoli usou um precedente para querer anular toda a Lava Jato, mas eles forçam totalmente a barra, o STF força totalmente a barra ao querer aplicar um precedente para anular toda a Lava Jato. Eles estão anulando os casos sem mostrar em cada caso qual decisão teria sido ilegal, qual decisão teria sido em desacordo com os fatos, com as provas, com a lei. Vejam que nenhum outro tribunal anulou as decisões. A Lava Jato é uma operação que passa por 4 instâncias. Segunda instância manteve as decisões. Terceira instância manteve as decisões. Primeira manteve. Aí onde que é anulado? Só o STF discorda e anula. Por que será? Por que será? E eu obviamente discordo do que disse aí o Maffei, né? Aqui no final nessa conclusão. A Lava Jato não foi um fracasso. A Lava Jato foi um sucesso completo, retumbante, algo inédito no nosso país, que emocionava os brasileiros todos os dias quando algum novo político corrupto ou empresário bandido era preso. Os números da Lava Jato não mentem. Centenas de pessoas presas, condenadas e 15 bilhões de reais recuperados só por Curitiba. E esses números falam por si só. A Lava Jato foi um grande sucesso. O que foi um fracasso, sim, foi a atuação do STF, que virou o guardião não da Constituição, mas o guardião da impunidade dos corruptos. O grande problema é que o sistema foi mais forte e que o Supremo foi mais bem sucedido em destruir a Lava Jato do que nós em tentar proteger a operação. Eu fui para o Congresso Nacional justamente para buscar proteger o legado da Lava Jato, para buscar uma transformação na luta contra a corrupção e na luta contra os abusos judiciais na política, no local em que as decisões são tomadas e onde a gente pode barrar os abusos praticados pelo STF, quer para proteger corruptos, quer para punir indevidamente pessoas desprotegidas por uma série de abusos praticados pelo Supremo, querendo punir pessoas da direita, como no caso do 8 de janeiro. E aí eu fui para lá para fazer isso, para buscar proteger e levar a justiça para os brasileiros, proteger a Lava Jato, levar a justiça para todos os brasileiros. E aí o que aconteceu? Aí eles me caçaram de modo absolutamente ilegal, porque, de novo, o sistema é mais forte. Mas ele não é mais forte do que nós, brasileiros. E nós vamos dar uma resposta a esse sistema em 2026 com a graça de Deus. Nós vamos trabalhar com a força dos nossos braços e vamos orar de joelhos dobrados. A gente já deu uma resposta agora nas eleições municipais de 2024 e a eleição de Trump nos Estados Unidos nos fortaleceu. Mas é em 2026 que a resposta virá. Agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou dessa reportagem do The New York Times detonando o STF por destruir a Lava Jato? Conta pra mim aqui nos comentários.